A literatura é universal e transcende barreiras de raça, de gênero e de religião. Mas num país com tantas desigualdades e ainda dominado pelo pensamento colonizado, a literatura se presta a contar histórias sob o ponto de vista de quem as vivencia. E aí, cada vez mais, essa representatividade toma o protagonismo. O Estação Livre de hoje aproveitou a proximidade com dois importantes acontecimentos literários para discutir o momento de efervescência da literatura brasileira. Que a Flip possa ser um momento para que leitores e leitoras se encontrem e que nós sejamos muitos, né? Que nós sejamos muitas pessoas interessadas em ler livros diferentes. O corpo humano para você também é máquina? O super-homem é humano? Esse chip em seu cérebro ou sua alma imortal? E estou falando de algo, a poesia, que mesmo sem saber o que é responsável por uma espécie de educação da minha sensibilidade, é o que me prepara para a vida adulta. O Prêmio Jabuti, por mais que alguns achem que é algo muito distante das bases, ele tem impulsionado que tenham coragem de submeter as suas obras a esse olhar diferenciado, mais inclusivo, com mais melanina, a gente pode dizer. A autoria da literatura brasileira é marcada por homens brancos. Então, quando uma mulher negra se coloca, ela se apropria da escrita, já é um ato não esperado, né? Ela já comete uma subversão de papéis. Aqui no TikTok me ensinaram a chamar a Agatha Christie de Agatha Triste. Um booktoker é o criador de conteúdo digital que fala sobre livros na internet. Então, o nosso conteúdo, o meu conteúdo, é 100% voltado para a literatura. O que me move para manter essa biblioteca, eu acho que é a necessidade do bairro mesmo, de ter acesso à cultura e arte, ter acesso à leitura, ao livro, à literatura. A dinâmica de apresentação do Sarau das Pretas, ela é muito diversa. A gente explora bastante a possibilidade que a poesia tem, seja ela no corpo, seja ela cantada e seja ela narrada. E para a gente falar sobre livros, sobre literatura e representatividade, eu tenho o prazer de receber aqui a jornalista e escritora Esmeralda Ribeiro e o escritor Alan da Rosa. Boa noite, Esmeralda. Boa noite, Alan. Boa noite, Esmeralda. Boa noite, Alan. Esmeralda, você e o Alan estiveram agora na Flip. O que foi destaque para você lá na Flip? Foram vários eventos, né? Mas principalmente a Casas Poéticas, que foi organizada pela Ângela Damasceno, que ela é de Paraty, e que ela conseguiu levar nesta Casa Poética todas as atividades, as representações literárias, e também falou de dança, falou de música, de slam, de sarau, que essa casa foi que ficou mais em evidência a questão da cultura negra em seus diversos fazeres, né? Que perfeito. Afrofuturismo. Mas eu acho que também é interessante que, lógico, a gente sempre gostaria de que o copo estivesse cheio, que a Flip, no seu auditório principal, também levasse mais pessoas, mais autores e autoras negras. Mas eu conheci a Tereza Cárdenas e ela esteve comigo nas Casas Poéticas, também esteve no palco principal, teve a Cidinha. Ou seja, né? Foi um encontro intenso, né? E falar sobre Maria Firmina, né? Resgatar essa escritura. Essa história tão importante. Né? Ela foi que assim, a gente vai resgatar aqui. Foi muito legal isso. Alan, e para você, o que foi destaque na Flip? Esse ano, a Flip trouxe com mais força algo que, inclusive, pessoas como Lima Barreto e outras já fazem há muito tempo, que é colocar a fronteira entre confissão e imaginação, realidade e viagem em pauta. Esse, para mim, como tema, foi um destaque. Eu fui convidado para falar no palco central sobre modernidades e apresentar como outras formas de compreender a modernidade, além da forma oficial, que contribui muito para fazer tábula rasa do que seja a tal população brasileira. Quando eu fui convidado para debater, eu percebi o quanto é ainda, e há tanto tempo, urgente, a se trazer sobre
noções de brasilidade, as trazer sobre noções de urbanidade, as trazer sobre estéticas e formas que cultivam as adivinhas, formas que cultivam o invisível. Então tem a navalha e tem a horta. E isso é muito antigo na nossa caneta. Muito, Esse, né? para mim, é um destaque. O que se traz, além das casas, que a Esmeralda trouxe, muito bem lembrado, a Flipei, a Flipinha. Vamos descobrir com o pessoal de casa um pouco mais sobre a Flip? Bora. E a Festa Literária de Paraty 2022 apostou alto em diversidade, no trabalho das pequenas editoras e também nos novos autores. E o resultado foi a pluralidade em termos identitários e editoriais. Com curadoria coletiva, a Flip, que é um dos principais eventos literários do nosso país, voltou aí ao formato presencial, depois de 2 anos online. É uma satisfação muito grande, né? A gente tem visto que os eventos literários que estão retornando, né, são eventos que mostraram a força e a necessidade, né, que nós temos de voltar a ter esse encontro presencial, o encontro físico, também de poder conversar de pertinho com os livreiros, com os autores e com as autoras. A ideia da Flip era ver o invisível, né? Esse é um tema com o qual a gente trabalhou e a partir dele nós chegamos nesse nome dessa homenageada, né? O nome da homenageada, ele é um guia, ele nos conduz e vai fazer com que todo o legado dessa homenagem vá transbordando para o restante da programação. Então, a escolha da Maria Firmina dos Reis, ela determinou outras várias escolhas, né? Ou levou a várias outras escolhas. Então, a gente buscou dar visibilidade e compartilhar um pouco a visibilidade entre autores mais conhecidos com autores menos conhecidos. Então, a ideia era olhar para o Brasil, para diferentes lugares do Brasil e poder trazer um pouco dessa produção de vários lugares diferentes e conectar esses autores por meio da Flip. A voz de Maria Firmina ecoando na Flip, a voz de Maria Firmina ecoando na literatura brasileira. Ela é uma mulher pioneira, foi uma mulher pioneira. E é um prazer estar aqui abrindo a Flip, falando, pedindo licença para Maria Firmino, pedindo licença para todas que vieram antes, porque a luta é de muitas. Maria Firmina dos Reis é uma escritora incrível, é uma mulher maranhense, negra, né? Então, ela esteve muito empenhada com a educação, foi uma educadora que criou no seu tempo uma escola mista, algo que não era natural, que foi uma ousadia. Então, ela acreditava, né, nessa igualdade, lutava pela igualdade. Então, ela também foi uma lutadora da abolição e, portanto, a primeira autora de que nós temos registro a escrever sobre a abolição, em ficção, né? Escrever sobre a abolição em ficção. Aqui minha alma expande-se de amor, eu sinto transportado o peito meu. Aqui murmura o vento apaixonado, ali sobre uma rocha o mar gemeu, e sobre a branca areia, mansamente, a onda enfraquecida exausta moda. A gente pensou muito na literatura expandida. Então, esses encontros que a literatura promove, de textos que nem sempre são entendidos como literatura, porque isso faz também com que a gente tire um pouco a literatura desse lugar do esperado. São autores e autoras que partem de um domínio muito grande de repertório do tradicional para romper essas barreiras e estar muitas vezes entre gêneros. Mas quando a gente lê, a gente se encanta e no fim das contas é isso que nos interessa na literatura, né? A gente sair encantados e com desejo de ler mais, né? Estou muito convencido de que todos os nossos aparelhos de existência, os terreiros, a nossa música, o samba, tudo isso é imaginação literária. A Flip continue muito diversa e que nós possamos ter mais e mais leitores. Eu acho que isso é o mais importante, né? Que a Flip possa ser um momento para que leitores e leitoras se encontrem e que nós sejamos muitos, né? Que nós sejamos muitas pessoas interessadas em ler livros diferentes, que possamos trocar ideias sobre livros e a literatura também como espaço de prazer, de curtição, mas também de aprendizado, né, de autodescobrimento. Então, que a Flip possa ser esse lugar, essa plataforma de encontro de leitores e leitoras e sempre trabalhando com o antirracismo, porque sem o antirracismo a gente não vai conseguir evoluir, né?
Miralda, a gente viu ali que a Flip, esse ano, ela reproduziu um microcosmo do movimento contemporâneo da literatura, do momento contemporâneo da literatura brasileira. De que momento nós estamos falando? Do momento que tem que ter uma literatura diversa, né? A gente fala de uma literatura universal, eu acho que esse termo não existe, porque quando você tem que refletir sobre esse tema, que universal que você está falando? Né? Então, na verdade, é o diverso é o quê? Ele está falando, né, Alan, de uma literatura negra, literatura cigana, indígena. Eu acho que essa literatura diversa, né, uma literatura da mulher negra. Então, essa literatura diversa que nós estamos falando e que é tão rica, né? E essa ancestralidade e esses jovens. Então, foi uma comunhão dessa ancestralidade das pessoas que vieram antes, mesmo as pessoas, né, que não estão mais entre a gente. Até mas, com a homenageada, com a homenageada e com os jovens. Eu acho que essa comunhão, essa conversa, esse encontro na Flip, eu acho que foi assim, que eu também destaco, também que foi fundamental, né? E a gente mostrar a nossa escrita, a nossa literatura diversa. Alan, e essa curadoria coletiva é uma possibilidade para que a gente consiga ter um evento mais diverso, com pessoas pretas, com N pessoas? Pode ser. Não garante nada. Você pode ter 5 pessoas com a mesma cabeça ou uma pessoa cheia de jardins na mente. Eu sou um pouco cabreiro com a forma como a ideia de representatividade vem sendo apresentada. Uhum. Ela também, muitas vezes, contempla mais as vitrines do que os labirintos de dentro de uma pessoa leitora. Quando a gente vê obras antigas até, de Esmeralda Ribeiro, de Obina Equibuco, de Kuti, eu não sinto ali o confortável de agradar a plateia. Quando eu vejo Guarda e Segredo, um conto clássico da Esmeralda Ribeiro, como ela lida com mistério, segredo, desejo de vingança, uma avó que não é a avó sempre acariciando a cabeça da netinha, mas uma avó que também é exasperada e ao mesmo tempo é um ninho. Quando eu vejo Oubi fazer um conto chamado Reencontro, discutindo negritude e cidade pelos subterrâneos do metrô, do axé ao amor e à universidade, isso não cabe na previsão. E aí é que está o gostoso. Kuti, com o batizado, apresentando os dilemas de uma família negra, em pleno momento ritual de celebração. Isso, para mim, é o mais importante. Que a literatura possa acariciar o desejo de conforto, mas que ela também deixe uma coceira na gola. O pior texto é aquele que escreve exatamente o que o leitor queria saber. E aí a ideia de curadoria coletiva, se antenada com isso que não é novidade, né? Que já tem décadas de cultivo, e ao mesmo tempo que referencia, não reverencia demais ninguém, seja pelo seu lápis, tempo de escrita, aí eu vejo um adubo, aí eu vejo fertilidade. Representatividade é fundamental e insuficiente. É uma grande vereda e pode se tornar também uma gavetinha fechada. É um dilema. E a literatura tem esse poder, né? A ficção tem essa abertura para imaginar o que ainda não aconteceu. Ricardo Aleixo, poeta, artista visual, designer sonoro, compositor, cantor, editor e curador de eventos culturais. Só na última semana foi finalista do Prêmio Jabuti, palestrante na Flip sobre a centralidade do corpo em sua poética. E lançou 2 livros simultaneamente. E ainda tirou um tempinho para conversar sobre literatura com a gente. Vamos dar uma olhada? Arte. E se você sabe o que é arte, o que não é arte? O que é vida? E se você sabe o que é vida, o que não é vida? O que é começo? Que fim leva os começos depois que começa? Poesia, eu encasquetei com a ideia de que poesia é a contínua e infindável reproposição da pergunta sobre o que é poesia. Para mim, a condição é não saber o que é o poético e ter, nas minhas deambulações pelo mundo, a disponibilidade emocional, psíquica, corporal, para perceber o poético, não saber e ainda assim tentar reconhecer. O corpo humano para você também é máquina? O super-homem é humano? Esse chip em seu cérebro ou sua alma imortal? O que, no fim das contas, faz de você um humano? Você é humano? E estou falando de algo, a poesia, que mesmo sem saber o que é responsável por uma espécie de
educação da minha sensibilidade, é o que me prepara para a vida adulta. Eu começo a fazer poesia com 18 anos. A poesia é um tipo de conhecimento do mundo e é o tipo de conhecimento do mundo que organiza a minha presença nele. O vínculo entre poesia e outros sistemas semióticos, ele está na base mesma do que eu faço, porque é arte da palavra e, por ser arte da palavra, tem relações de proximidade muito intensa com o som, com a imagem em movimento, com o corpo. O negro é uma invenção do branco. Supondo-se que aos brancos coube o papel de inventar tudo o que existe de bom no mundo e que sou bom, eu fui inventado pelos brancos. Eu chamo o Sonhei com o Anjo da Guarda o resto da noite e o Campo Alegre de livros maninhos, porque eles conversam de tal forma entre eles que muitas vezes, durante a temporada de finalização dessas duas obras, eu cumpria jornadas de dia inteiro de trabalho, desde a madrugada até o momento de dormir, e escrevia 3 laudas, 5, na melhor das hipóteses 8, e não sabia exatamente a qual livro esse fragmento pertencia. As chuvas do final de 1969 levaram pouco tempo para arrancar as pedras do calçamento e esburacar o chão das ruas. O Campo Alegre é um lugar feio. A performance enquanto linguagem vem também desse gesto de tentar trazer para o corpo o máximo possível de informações, de questões e de respostas para problemas que já não são só do campo que a gente define como artísticos. O que há de mais forte em mim e para mim é a disponibilidade contínua, todo o tempo, desde a hora que acordo até a hora de dormir e muitas vezes dormindo. É a disponibilidade para o novo, para a irrupção disso que eu não conhecia e que preciso e que sinto que preciso acolher na minha sensibilidade, no meu temperamento, no meu corpo. A vida como, por exemplo, um antiboi do valetismo. Porque nada é caprichoso, nada é garantido, nada é caprichoso, nada é garantido. E depois do intervalo, gente, tem Conceição Evaristo. Não sai daí que eu volto rapidinho. Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. Essa frase está num conto de Conceição Evaristo e se tornou uma espécie de lema do movimento negro no Brasil. Essa frase maravilhosa. E o Estação Livre teve a honra de fazer uma entrevista online com a escritora, uma das principais vozes de resistência preta da literatura brasileira. E escreve em português, mas a gente merece falar de literatura universal. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe, mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe, mulher prende dizeres, fecundados na boca do mundo. O que me move a escrever, eu acho que é o meu desejo, né, de entender a vida, a minha maneira de assuntar a vida, de observar as pessoas, e uma necessidade de explicitação, né, daquilo que eu sinto, daquilo que eu julgo. Eu tenho dito, e eu não falo, não é de charme, não. Se eu soubesse cantar, eu sou encantada com as pessoas que cantam, né? Porque eu acho que a música, a dança, acho que a dança tem um poder de convocação do sentimento do outro muito grande. Eu não preciso saber inglês para me sentir seduzida por uma música, por exemplo, de Nina Simone. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Justamente no ano 90, quando eu publico no Cadernos Negros, que é uma coletânea organizada, coordenada pelo Grupo Quilomboje
de Escritores Afro-Brasileiros de São Paulo. E quando eu publico, em 1990, já com 44 anos, esse texto tem uma recepção muito grande e essa recepção vai aumentando, mas naquele momento eu deixo de ser inédita, e que eu comecei a ver que o meu texto, então, conclamava as pessoas. O termo escrevivência, eu venho desde 94, na minha dissertação de mestrado, quando eu estava tendo uma panorâmica da literatura de autoria negra e via como os poemas, como o eu lírico, a voz que se anunciava no poema, havia uma coincidência muito grande entre essa voz que se anunciava e o sujeito de escrita do poema. A voz que se anunciava era negra e a autoria também era negra. Então eu comecei a fazer um jogo entre a palavra escrever, se ver, escrever se vendo, escrever vivendo. A família de Ponciano Vicêncio recebeu um papelzinho daqueles. O coronel chamou o vô Vicêncio, que já chorava e ria. O homem levou o papel à boca, prendendo entre os dentes a bondade escrita do coronel. Mas o que eu tenho dito não é um mero jogo de palavra, não é só a junção de escrever e viver. É, antes de tudo, esse ato de rebelião em que você assume a sua voz, em que essa autoria assume a sua voz, não mais justamente para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los, né? Porque é uma escrita que incomoda. A autoria da literatura brasileira é marcada por homens brancos. Então, quando uma mulher negra se coloca, ela se apropria da escrita, já é um ato não esperado, né? Ela já comete uma subversão de papéis. Homens, dentre outros assuntos, como amor e sexo, provocavam pouca fala em sua família. Temas interditados, embora quase todas as mulheres, mesmo as mais jovens, tivessem sempre filhos. Eu acho que os brasileiros mais lúcidos, eles já chegaram à conclusão que não dá para pensar uma nação brasileira sem incluir nessa nação povos que foram subalternizados em todo o processo da história. Nós passamos por um processo de retrocesso muito grande, mas, ao mesmo tempo, é um momento de efervescência. Mais do que nunca, nós queremos ser protagonista da história. Nós queremos tomar o nosso destino com as próprias mãos. Já vimos que uma intelectualidade que está aí historicamente postada não deu conta de pensar a nação brasileira na sua totalidade. Quem talvez pensa a nação brasileira na sua totalidade é justamente esse pensamento, né? Esse saber que está vindo de uma intelectualidade negra, de uma intelectualidade indígena. Eu quero muito agradecer a Conceição, que teve muita paciência com a gente. No dia da gravação, a gente teve uma série de problemas tecnológicos e ela, com muita generosidade, nos esperou e deu essa entrevista maravilhosa. E também agradecer o pessoal da Casa Poéticas Negras, que viabilizou essa conversa. Esmeralda, a Conceição fala durante a entrevista dessa intelectualidade brasileira quase que predominantemente branca, que ela não consegue pensar o país na sua totalidade. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa fala. Eu acho que foi perfeito o que a Conceição falou, né? É que nós, também negros e negras, somos intelectuais. Tem uma vasta academia, né? Na academia, que nós somos, né? O Alan da Rosa está aí para provar, é doutor, e que eu acho assim, que o pensar, né, da questão de eliminação do racismo em todas as suas fases não cabe só a nós. Acho que não cabe a nós, negros e negras. Acho que a gente não dá conta. A gente tem que dar conta dos nossos estudos, dar conta das nossas vidas,
dar conta das nossas escritas, né? E o outro, né? O outro que não é negro, o que ele está fazendo, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo, de todas as questões. Então, quando ela fala isso, eu acho assim, tem que pensar, não dá mais. O Brasil não se pode pensar neste Brasil que a gente quer, apesar que tem 2 Brasis, mas a gente quer um Brasil diverso mesmo, né? Profundo, onde todas as pessoas possam pensar livremente. E na área da literatura, né, criar seus textos, como eu já falei, nós negros e negras, a literatura negra mesmo, os indígenas, ciganos, enfim, uma literatura, vasta literatura. Nós precisamos conhecer também essas outras literaturas e fazer uma reflexão profunda dessas outras escritas, dessas outras vivências, escrevivências do qual a Conceição fala tanto, né? Então, a gente é importante isso. Alain, e uma outra questão que a Conceição traz ali na entrevista é a possibilidade das mulheres negras terem as suas vozes, a sua leitura reconhecida. É um momento em que o país tem valorizado mais a escrita de mulheres negras? Talvez. Saberemos daqui a alguns anos. Mulheres negras escrevendo pelos Caribes, Estados Unidos, interiores, sertões, como sabemos, não é uma novidade. A própria obra da Conceição tem várias camadas. O que me admira é justamente essa caneta que adentra em vários segredos, em vários momentos íntimos, e, ao mesmo tempo, está ligeira com o que acontece no ônibus, está ligeira com o que acontece na feira, nos corredores universitários. E o que acho que abre o apetite mesmo é ver, inclusive, as diferenças nas obras dessas escritoras. E como elas lidam com mesmos assuntos, às vezes, sob perspectivas diferentes. Porque senão a gente pode carimbar também uma obra como esta é uma obra legítima de uma escritora negra. E aí a gente acha que está abrindo uma porta quando está colocando um cadeado. Você falou de intelectualidade, né? A Esmeralda também. E nós sabemos que uma escritora toca nisso sem ter o título de doutora também. Doutora. Isso não desvaloriza o fato da reflexão minuciosa que talvez deve acontecer na universidade. A gente está sendo vampirizado por pessoas chamadas doutoras há décadas também. E a gente tem reflexões apuradas séculos, em vários cantos. Então vamos falar de Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é um dos mais importantes da literatura do nosso país. Em sua 64ª edição, ele é voltado para a literatura de ficção e não ficção. E esse ano, pela primeira vez, homenageou uma escritora não ligada ao eixo literatura. O Prêmio Jabuti, ele é um prêmio para a literatura ficcional e também para a literatura científica, não ficção. Esse ano, num ano tão emblemático para o nosso país, em que nós tivemos que discutir de novo os princípios da democracia, os direitos humanos, a humanidade, foi muito importante escolher como autora homenageada do ano a Sueli Carneiro, uma pessoa que tem uma produção acadêmica muito importante. Sueli discute o epistemicídio negro. Então, quando nós falamos das pautas antirracistas, Sueli Carneiro vem lá, antes disso, discutindo que não é só uma morte física que ataca a população negra, é também a morte do pensamento. Então é muito bonito a gente poder homenagear uma mulher preta que pensa e escreve o que pensa. Essa distinção de personalidade literária de 2022 acolhe generosa e solidariamente não apenas os meus escritos, mas, sobretudo, confere reconhecimento às lutas que empreendemos contra as vivências cruéis que pessoas negras experimentam nessa sociedade. Tem 3 aspectos muito importantes para responder a essa pergunta: qual é a presença de autores e autoras negros e negras? Um dado importante é a curadoria. O papel do curador, da curadora, é muito importante em marcar uma presença negra em quem vai fazer a análise das obras.
Eu, como conselheira e com meus colegas conselheiros, escolhemos um júri com uma presença negra em diferentes categorias dentro do possível. Então nós temos Esmeralda Ribeiro, nós temos Hélio Menezes, temos também Stephanie Ribeiro e Camila Dias. Então isso vai fazer uma diferença muito grande, além de um outro dado, que é a coleta do quesito cor e o quesito de gênero, que até 2 edições passadas não existia no Prêmio Jabuti. Quando tem, dentro de um prêmio que demora 63 anos para incluir o quesito cor, e a gente tem ainda autor e autora dando chilique, dizendo eu não vou participar de um prêmio que pergunta qual é a cor, é aquela ideia. A gente vive numa sociedade que sempre garantiu privilégios. Quando a gente começa a discutir direito, eles vêm com discussões de racismo reverso, de privilégio negro, como se alguém estivesse pedindo que as nossas obras, que as obras dos nossos autores fossem avaliadas sob uma outra régua diferente. A Vestida Contos, autora Eliana Alves Cruz, editora Malê. O Prêmio Jabuti, por mais que alguns achem que é algo muito distante das bases, ele tem impulsionado que as bordas do nosso país, as produções independentes, os jovens, as jovens, autores e autoras, tenham coragem de submeter as suas obras a esse olhar que passa a ser um olhar mais diferenciado, mais inclusivo, com mais melanina, a gente pode dizer. Salve a literatura, salve o Prêmio Jabuti, salve a cultura brasileira! Palmas aos nossos vencedores! Alan, vamos falar um pouco da sua escrita? O que você trouxe para mostrar para a gente? Eu trouxe o meu livro novo, que fui lançar na Flip, inclusive, chamado Ninhos e Revides. É sobre estéticas e fundamentos, lábias e jogo de corpo, a estética do jogo na obra do Muniz Sodré, a estética do segredo na obra da Conceição Evaristo, a estética da vingança na obra de muitas outras escritoras. Texto sobre a poética, o que se decifrar. É uma benção que tantas pessoas estão utilizando recursos poéticos que são da nossa oralidade, mas que quando vão para a página, talvez umedecem o caminho de outra forma. Então também é esse jogo entre voz e caneta. Estou buscando que as pessoas leiam e duvidem dele, questionem o livro também, e ele se some a essas buscas dessa juventude, dessas anciãs, dessa molecada que agora parece realmente olhar o texto com vontade de texto. Esmeralda. Esmeralda trouxe 2 livros. 2 livros. Um é Os Cadernos Negros, volume 44. São 44 anos dos Cadernos Negros, que é um lançamento anual que se alterna em contos e poemas. E tem autores de toda parte do Brasil. Eu e o Márcio Barbosa somos que organizamos essa série, Cadernos Negros, como também, que criada em 78, e também a gente participa como autor. E que revelou Conceição, como ela falou na entrevista. Cadernos Negros 13. E esse mais recente, que daí é um coletivo de escritoras negras de São Paulo, chamado Flores de Baobá. Esse foi lançado na Flip. Que então, linda em primeira essa mão. ilustração da capa. Então tem poemas, contos e outros textos de 7 mulheres negras, escritoras negras. Que perfeito. 2 escritores maravilhosos aqui com a gente. E nós vamos agora para o intervalo, mas depois a gente vai sair dos grandes centros e vai saber como é que a periferia tem lidado com a literatura. Rapidinho, eu já volto. Estação Livre de volta falando sobre literatura e recebendo aqui Alan da Rosa e Esmeralda Ribeiro.
Há uns 20 anos, as quebradas do Brasil veem um movimento de saraus literários crescer e potencializar a autoestima do povo periférico. O Sarau das Pretas reúne 3 mulheres e um homem trans e atualmente está trabalhando o espetáculo Quilombo Diversidade, que discute as pautas da população LGBTQIAP+. A sua mudança será contínua, progressiva, dia após dia. Contínua, progressiva, dia após dia. Então comece agora. O Sarau das Pretas é um coletivo artístico-literário. A proposta é criar um espaço onde as mulheres pretas realmente pudessem trazer o seu protagonismo através da arte, falar das suas questões, sem sofrer qualquer tipo de censura. E a gente percebeu que não era um espaço de acolhimento só pra gente. A gente só existe hoje, completando quase 7 anos, né? Porque o próprio público, as próprias pessoas da cena de saraus, as escritoras, as poetas, entenderam o quanto é urgente esse papel que a gente estava iniciando ali. E é uma caminhada muito bonita, né? Porque potencializou o trabalho nosso, artístico, né? Das integrantes, né? Porque todas nós temos uma força poética, artística, né? Mas juntas, né? A gente se tornou as meninas poderosas. Chega dessa violência que ceifam as vidas sem necessidade. O Sarau das Pretas é como se fosse meu coração fora do peito. E o Quilombo Diversidade, ele surge dessa necessidade de acolher o nosso irmão Tyson, que é um homem trans. Eu tive bastante medo porque eu sou um homem trans. E aí o coletivo é só de mulheres. Mas aí foi onde eu tive a surpresa de que todas elas me acolheram de forma deslumbrante. Me transformo e me renovo no mar onde eu sou a minha própria multidão. Tem algo percorrendo em meu corpo. É testosterona, é homem, é transgênero. Sou eu. O Quilombo Diversidade, ele traz a proposta inicialmente da denúncia, né, dos casos de violação dos direitos da população trans, de como essa população tem dificuldade de conseguir trabalhos dignos, de conseguir uma progressão de carreira, de conseguir espaços dignos de sobrevivência, né? Hoje eu posso dizer que além de ser um homem trans, eu sou um homem trans feminista, que parte dessa minha conexão com as meninas do Sarau das Pretas. Mas a gente também fala de esperança, né, de que são pessoas que precisam e devem amar, né, que devem ser acolhidas e devem ser tratadas com respeito e humanidade em todos os lugares. Somos a cura. Estar viva é a minha cura. O território é muito importante para a gente que vem da periferia, né? Quando a gente tenta entender que esses espaços precisam ter um compartilhamento de vida mais digna, a gente cria também espaços de quilombo, que seriam os saraus. Aqui na Casa das Rosas é a 3ª vez que a gente está se apresentando, né? Então a gente tem acessado esses espaços que são espaços elitizados de cultura e chegando com a nossa literatura, essa literatura de mulher preta, periférica, né? Que tem um propósito, né? E que tem uma intenção de incomodar, né? Escrevam as mulheres negras que se permitam saber quem são, amar quem quiser, caminhar por todas as partes, abrir todas as portas, se preciso for, todas as trancas. Nós somos mulheres pretas da periferia, em que passamos por várias adversidades para chegar concretamente, às vezes num espaço de apresentação, há tantas violências que a gente traz no nosso corpo. Então, como que a gente faz para denunciar as violências, mas para subverter essas violências causadas durante muito tempo? Nós sofremos, temos cicatrizes aí, então, às vezes, a maneira de curar isso é transformando isso em arte. Se você anda sozinha, sem sabedoria para te guiar, precisamos desbravar os corações. Sejamos menos like para almejar a revolução. Alan, que movimento bonito é esse dos saraus e que já há alguns anos tem ganhado a periferia brasileira com uma força muito intensa. Você frequenta saraus? Eu sou fruto e jardim desse movimento. Em 2000 e pouco, nós lançamos a edição Estoró, o primeiro livro da Elisandra Souza. Eu editei, a Kins Quintê, Ritson do Gueto, Maria Tereza. Hoje em dia eu frequento bem menos, mas recitei muito em mesa de sinuca, laje,
viela, ponte de córrego, escadão. Os saraus têm várias faces, né? Tem desde a face mais espetacular do show até aquele ninho num boteco, numa esquina. Também sou parte desse movimento que, com os saraus, passou a organizar cursos, encontros para conversar sobre as obras. Então, o sarau já é hoje, 20 anos depois daqueles primeiros que só tinham 1 ou 2 encontros na cidade toda, semanais, hoje já são dezenas. Ele já é um movimento que rende estudo, apresentação bombástica, sussurro. Os saraus também estão nessa trança entre voz e caneta que eu citei há pouco. É um lugar onde pessoas se adoçam para procurar livros. É um lugar onde livros, que às vezes estavam até empoeirados, voltam à tona pelo movimento de uma atriz. É um movimento que também vai muito além da placa, da estampa. Ali tem muita vertente. E eu sou fruto e sou fonte também desse movimento. Dos saraus. Esmeralda, e tem uma máxima de que o povo brasileiro não gosta de ler. Não sei se você concorda com ela, mas a gente, quando olha para a periferia como leitor, a gente sabe que o livro não está sempre tão próximo dessa população. Como é que a gente faz para que o livro faça mais parte do dia a dia da nossa população periférica? É que nos espaços culturais, né, do local tenha mais uma biblioteca potente, aonde possa ter livros, pessoas que gostem, né, que faça saraus, faça discussões, faça clube de leitura. Acho que o clube de leitura também possibilita esse gosto também para a leitura e é um momento mais profundo de você ler do que você achou daquele texto. Então, eu acho que o incentivo que tenha mais e mais bibliotecas, seja ela até o espaço público ou no espaço mesmo, né, de um sarau, de uma entidade, né, que esteja ali sediada e que ela possa levar a outras formas de leitura para que as pessoas se incentivem. Eu acho que na periferia tem muita gente que lê, sim, tem muita gente potente. Está tendo uma comunhão para que as pessoas elas escutem, né, e elas vejam e se incentivem a leitura, a procurar E a nossa próxima matéria tem tudo a ver com essa sua resposta. No início, eles davam um prato de feijoada para cada pessoa que doasse um livro. E aí, assim, aos poucos, foi se formando o acervo da Biblioteca do Tambor, em Campina Grande, na Paraíba. Com o tempo, esse acervo foi crescendo e a biblioteca ganhou um novo espaço. E outras atividades foram sendo agregadas. E tudo isso através da leitura. A Biblioteca Comunitária do Tambor, Livros do Tambor, surgiu em 2010 para suprir uma ânsia que a gente tinha, que eu tinha, né, de trazer bandas, trazer livros, leituras e criar uma possibilidade outra dos jovens, dos adultos, de pensarem como atuar, por exemplo, na sociedade, né? Porque aqui é um bairro que fica próximo do Distrito Industrial. Então, basicamente, o futuro, né, dos jovens, enquanto adultos, é se tornarem operários de fábricas. Para dizer assim, ó, vocês podem ir também para a universidade, vocês podem ir para outros espaços. Vocês, através da leitura, através do livro, através da busca pelo conhecimento, vocês podem criar outras possibilidades de vida, né? A minha mãe gostava muito, ela dizia que sempre que aqui tinha que ser professores. Incentivava todo mundo a ser professor, né? Eu nunca gostei muito de estudar. E professor foi o William. Ela não chegou a ver o William professor. Então, eu acho que daí que surgiu o desejo dele de fazer essa biblioteca, né? Criamos um evento que foi o Feijão com Livro, que foi um evento que aconteceu na Associação de Moradores do Bairro, e a ideia era que a gente fizesse um cortejo de batuque, de maracatu com o Maraca Grande, e a gente anunciasse, convidasse as pessoas para doar um livro em troca de um prato de feijoada, né? Aí eu saí anunciando, né? Ó, quem levar um livro lá em casa ganha uma feijoada. Então, nesse dia, a gente
conseguiu milhares de livros, assim, porque a associação ficou pequena, né? Porque o pessoal trazia de caixas, trazia de um. Quando chegamos aqui, tinha tanto livro que a gente não tinha onde botar. Vez ou outra, a gente sempre oferece a feijoada, né? E principalmente a ideia de que a pessoa pode entrar e ter acesso ao acervo. E também ela funciona de forma prática na promoção de eventos educativos culturais, porque a gente monta palcos no meio da rua, fecha a rua legalmente, convida bandas parceiras, grupos que eu toco, a gente traz para a rua. Isso, acho que de forma bimestral, além da gente disponibilizar os livros, nós fazemos ações pontuais assim de pregar poesia em postes, lambe-lambe, né? Poesias de reflexões mais sociais, para despertar mesmo a reflexão da pessoa que é trabalhadora, que mora num bairro periférico, que é pobre. O que me move para manter essa biblioteca, eu acho que é a necessidade do bairro mesmo, de ter acesso à cultura e arte, ter acesso à leitura, ao livro, à literatura. Sempre tem uma criança que entra, eu posso pegar um livro? Pegue. Eu trago muitos colegas para cá para a biblioteca, muitas das vezes quando minha professora principal de história, quando ela passa pesquisas sobre a história do Brasil, sobre a história da Europa, sobre a escravidão, que eu também defendo muito. Eu trago muitos amigos para cá para estudar. Leia e devolva. E assim as crianças fazem. Leva, leia e devolva. A biblioteca ela vira assim um ponto de diversão e estudo. Manter essa biblioteca é uma forma de resistência, primeiramente contra o abandono do poder público, que não oferece nenhum tipo de cultura, lazer e arte, de biblioteca, de espaço para a juventude, com oficinas e tal. É uma resistência a essa ausência do poder público, né? E é isso aí, ainda não acabou não, porque depois do intervalo a gente vai ver que TikTok também é espaço para literatura. Eu volto já já. Estação Livre de volta e recebendo aqui os escritores Alanda Rosa e Esmeralda Ribeiro. Tudo começou como uma brincadeira. O Patrick Torres postou um vídeo sobre um livro no TikTok para uma amiga ver. Só que aí o conteúdo viralizou e hoje ele tem vídeos com mais de 5 milhões de visualizações e se tornou um dos booktokers mais famosos do país. Me lasquei. Tô metido com mulher casada. O problema não é nem esse, é que ela é a esposa do meu melhor amigo de infância. Será que ele sabe? Pra descobrir, você vai ter que ler A Cartomante, do Machado de Assis. Eu comecei a me interessar por literatura quando eu tinha uns 14 anos de idade, mais ou menos, porque apesar de ser filho de professora, que sempre me incentivou a ler, só no ensino médio eu fui ter contato mesmo com esse universo de livros e séries de livros que, de certa forma, me ajudaram a ficar mais imerso no mundo literário, assim. Já na faculdade, eu montei um clube do livro com alguns amigos e, desde então, a literatura tem feito parte da minha vida, tanto é que hoje é meu trabalho. Um booktoker é o criador de conteúdo digital que fala sobre livros na internet. Então, o nosso conteúdo, o meu conteúdo, é 100% voltado para a literatura. Aqui no TikTok me ensinaram a chamar a Agatha Christie de Agatha Triste. A comunidade do BookTok é formada por pessoas que falam de livros de diversos tipos, de diversos gêneros, de diversos locais, com diversas abordagens. E é uma comunidade muito diversa dentro do seu nicho, assim. Eu trago as sinopses dos livros para os meus vídeos, geralmente fazendo um estilo de resumo de livro que a gente chama na comunidade de fofoca literária. Então eu falo como se fosse o personagem principal da obra, e no final do vídeo eu revelo que, na verdade, aquela história é a história de um livro. O meu vizinho espancou a namorada dele outro dia. A polícia veio aqui e tudo. Ele perguntou se eu não podia ir com ele na delegacia pra dizer que ele não tinha batido nela. E aí eu fui. E por minha causa ele não foi preso. Será que vão me matar pelo que eu fiz? Você vai descobrir isso lendo O Estrangeiro, do Albert Camus. Top 5 livros que todo mundo deveria ler. Vamos lá. O primeiro, eu acho que 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é o meu livro favorito da vida. Depois, Crime e Castigo, do Dostoiévski, que também é um dos meus livros favoritos. Acho que Dom Casmurro, do Machado de Assis, acho que muita gente já leu na escola também, mas acho que vale a pena reler, porque é um livro que consolida o Machado de Assis, na minha opinião, como um grande escritor.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis também. E um outro livro que eu recomendo também é o Solitária, da Eliana Alves Cruz. É um livro que eu li recentemente, inclusive. Eu não conhecia muito o trabalho da Eliana e mexeu muito, muito comigo, porque fala de uma realidade recente do Brasil, fala sobre desigualdade social de um jeito muito real, muito bruto, muito contemporâneo também. Um homem negro ontem foi enforcado em praça pública aqui em Belo Horizonte. Mas ninguém tá falando disso, porque o povo só quer saber da morte da Rainha Elizabeth lá da Inglaterra. Aqui no Brasil a gente sabe como que é a questão da justiça racial. Mas ainda me surpreende os caras executarem uma pessoa negra em praça pública pra todo mundo ver e ninguém falar disso na internet. Sabe o que é mais doido? É que eu vi a execução. Eu tava voltando pra casa, eu moro aqui em BH. Nem parece que eu tinha visto uma pessoa ser executada na minha frente. Sério, eu lidei com aquilo com muita tranquilidade. Tipo, eu cheguei em casa e fui fazer carinho no meu cachorro. A propósito, o nome do meu cachorro é Quincas Borba e ele tá aqui nesse livro do Machado de Assis. Essa história também. Eu acho que o conteúdo digital sobre literatura com certeza contribui para o incentivo à leitura no Brasil, aproxima as pessoas do debate sobre os livros, torna os debates palpáveis, torna os livros discutíveis, a gente consegue levantar pautas, criar problemas, resolver problemas, criar soluções, encontrar soluções para dilemas literários. Eu acho que na internet, quando a gente vê que esses livros que são tidos como difíceis, como duros de ler, como complexos, quando esses livros são apresentados por pessoas comuns na internet, de um jeito comum, que faz com que a pessoa se fixe na história, com a internet e com esse movimento, a gente consegue desconstruir um pouco disso e mostrar que esses livros são, sim, acessíveis, sim. E a gente sabe que no Brasil não é todo mundo que tem o hábito de ler, né? A gente tem um número de leitores relativamente baixo a nível populacional, mas eu fico muito feliz que o TikTok, né, e as plataformas digitais proporcionem que esse conteúdo sobre livros chegue a outras pessoas, assim. A maior artista brasileira da atualidade tá vivendo um relacionamento com outra mulher e tá escondendo isso de todo mundo. E essa outra mulher com quem ela tá se envolvendo também é famosa, todo mundo conhece. Nos últimos anos, ela até tem se relacionado com outros caras, justamente pra tentar esconder o fato de que ela tá apaixonada, na verdade, por uma outra mulher da mídia. Mas todo mundo vê que os relacionamentos dela com outros caras não dão certo, são condenados ao fracasso. Por que será? É só ler Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Esmeralda, você acredita que as redes sociais podem ser uma boa vitrine para aproximar as pessoas da literatura? Sim, quando é bem usada, né? Quando ela for bem usada, ela é possível, sim. Mas não no sentido do que dê as coisas, né, já mastigadas para o outro, né? Tem um incentivo que realmente as pessoas vão procurar os livros, vão ler, vão fazer uma discussão, né, dessa leitura e também ler para si, para se conectar ao mundo, para a sua vida mesmo. O livro é uma coisa que você faz tão, né, na solidão, é você e o livro, né? É uma conversa tão íntima, é você e o livro. E a literatura, o conteúdo transforma. Tem transformado as pessoas, tem sendo companheira de pessoas, tem mudado a vida de pessoas. A gente pensa que não, mas tem pessoas que chegam para a gente e falam, eu estava numa depressão e tal livro, X livro me salvou. Então, acho que é importante, sim, as redes sociais, elas são importantes, desde que você não dê as coisas todas, né, mastigadas para o outro. Porque a questão de pensar, de refletir, acho que a literatura também é importante. Permite essa reflexão, isso, né? É importante, é né? Muito importante. Eu quero aproveitar que o Patrick falou ali dos livros que ele acha que todo mundo deveria ler e quero perguntar para vocês. Alan, tem aí 1 ou 2 livros que você tem como preferido e que você acha que todo mundo deveria ler? Autorias. Ungulane Bacacossa, um moçambicano. Toni Morrison, escritora. Eu sou muito fã de Toni Morrison. Abre os labirintos. Abre total. Imagem, voz, estilos. Não passa pano para personagem, ao mesmo tempo mostra a teia devastadora do racismo. E Ungulane Bacacossa porque ele usa vários estilos nos mesmos livros. E tecnologia de rede social, seja rádio, TV, vídeo, é tecnologia como uma caneta, que também é. O que eu acredito que há diferente na literatura é a vagareza da leitura. Você sai desse sistema rápido, próximo like, aplauso, vamos fazer rapidinho para grudar. Não. Você entra no tempo do desfrute de cada leitura. Então você pode passar uma tarde lendo uma página e eu posso ler aquela página em 10 minutos e outra pessoa lê em 2 dias. Como ela vai recriar as imagens que a caneta oferece, aí, é que é um dos segredos. É o segredo. E você, Esmeralda? Tem vários, né? Dá pra gente citar dois de repente? Assim, Filho Nativo, do Richard Ward. Filho Nativo, né? Richard, né? Nossa, ele é perfeito. Nossa, é um livro que você... né? E
tantas autoras negras, mas assim, um autor que eu conheci na Flip é a Teresa Cárdenas. A Teresa, que ela é cubana, mas ela gostaria de ser brasileira, porque ela vem aqui, ela falou que se sente em casa. Eu acho assim que ela traz ancestralidade, Cartas para Minha Mãe, Cachorro Velho, livro infantil, assim, os livros dela são bárbaros. Perfeito, gente, muito obrigada. Quero agradecer a Esmeralda, Alain, por essa possibilidade, por essa conversa aqui sobre literatura que foi tão rica. Muito obrigada. Agradeço. É breve. E você que está em casa, acessa as nossas redes sociais para ver que tem dica de leitura minha, do Alain e da Esmeralda. Eu volto semana que vem. Até lá!